Olá, meus amados, pastor Daniel Batista, aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui, dentro dos temas mais diversos de interesse cristão e sempre interpretados à luz da palavra de Deus. Quem diria um dia eu falar sobre isso? O tema de hoje é a islamização do Brasil e a atuação comprovada de siglas e patentes terroristas e radicais do Islã aqui no nosso país. E antes de falar dos fatos, eu queria deixar aqui a referência, a parte teológica do que eu vou dizer aqui, lá em Apocalipse capítulo 9, verso 1 ao verso 11, onde Jesus confia a João a revelação, no toque da quinta trombeta, prevendo o surto e a propagação de uma frente militar religiosa que seria especializada em matar e perseguir cristãos. A ideia de que seja um maometismo surge, o maometismo que nós conhecemos por Islã, surge no fato de que a Arábia era uma terra de gafanhotos e foi de lá que surgiu o maometismo, sem dizer também que as características dos gafanhotos, a forma como eles eram vestidos, armados, refletem muito a forma como eles lutavam, eles batalhavam frente ao catolicismo, a era papal, os judeus, etc. Inclusive Paladino, aquela coisa toda medieval. Agora, a coisa mais importante do que foi previsto é que se cumpriu. Porque desde então, do que foi entregue do Senhor a João, o islamismo, o maometismo vem varrendo o cristianismo da África, da Ásia, avançando sobre a Europa e hoje invade o Ocidente, com planos e esforços de conquistar o mundo para o Islã. Ok? Então aqui, pastor, eu quero começar a falar e abordar sobre o problema do Brasil, que foi exatamente debate aí e discussões durante todos esses 2 meses, desde que foi aprovada a lei da imigração. Como se fosse uma coisa do PT, do governo do Lula. Lembra que o pastor eu falei no último vídeo lá do novo regime? Que as pessoas se prendem no fato de que os governos estão partidarizando essas iniciativas absurdas. Inclusive o PT produziu muitos absurdos. Mas o que está sendo tratado hoje aqui é a pedido da ONU, não é do PT. A ONU impôs ao Brasil a meta de que ela abrace, ou que ela abra as comportas para esses imigrantes, e muitos deles muçulmanos, entrar aqui no país. É uma obediência internacional. É o braço internacional aqui dentro do nosso país, intervindo aqui na nossa política e já construindo aquilo que eu falei do novo regime. Construindo e alimentando o caos que está aqui dentro para produzir os seus objetivos lá na frente, que é a implementação da nacionalização do Mercosul, tornar o Mercosul uma única pátria. Bom, vamos lá. Aos fatos. Daí se pergunta, poxa pastor, mas como é que é isso aí? Alguns anos atrás, a Veja publicou isso comprovadamente, dando a notícia de que o PT havia dado à Fraternidade Islâmica, o Hamas, um terreno de graça lá no coração de Brasília, de frente para o parlamento, para ser construído lá uma embaixada para essa fraternidade, dando eles não só o terreno, como o direito diplomático aqui dentro do nosso país. Olha só, eu te pergunto, você que está me vendo nesse vídeo aí, vocês ouviram a televisão notificar isso? Enquanto o mundo todo se comove e se move em pró aos atos terroristas, etc, aqui no nosso país ninguém sabe disso. Que os caras ganharam terreno de graça em Brasília, construíram uma embaixada com características de mesquita e têm o direito diplomático, ou seja, transitam quando querem, onde querem, com direitos diplomáticos, que quer dizer o seguinte, eles podem andar armado com bomba que ninguém vai poder impedir, ou então dar uma batida em cima desses caras aí, com liberdades profundas para exercer o terrorismo que eles são bem especializados nisso.
ok? Isso lá de trás. Vamos juntar as peças aqui. Daí na Câmara é feita uma publicação oficial e não adianta você ficar aí dizendo que não é verdade, porque é um projeto de lei 1780/11 do senhor deputado Correia, PT Minas Gerais. Eu peguei isso da Câmara, tá? Do senhor Miguel Correia, incluindo como currículo obrigatório o ensino cultural e religioso da cultura árabe dentro das escolas, obrigando os alunos, os nossos filhos, as crianças desse Brasil a aprenderem história islâmica, em pleno déficit, né, de investimento na área educacional, onde as escolas estão abandonadas, sem recursos, professoras pedindo material para os pais, tá? Porque eu estou ciente disso, entendeu? O Estado completamente distante das nossas crianças. O Miguel Correia do PT se preocupa em incluir como currículo obrigatório depois, tá, das cartilhas gays, dos princípios sexuais para crianças de 4 anos, estimulando o sexo para as crianças de 4 anos, e mais essa. Obrigar as crianças a aprender cultura árabe e religião islâmica. Olha como que as coisas vão se encaixando. A Polícia Federal, segundo a revista Veja, me perdoe, desde 2015, inclusive outra matéria que eu tenho aqui de 2017, afirma que a Polícia Federal possui documentos que comprovam, desde 2008, a parceria entre o PCC e o grupo terrorista Hezbollah, e que petistas e esquerdistas do governo estavam impedindo que essas células terroristas, que estavam sendo descobertas pela Polícia Federal, inclusive o dinheiro do crime sendo injetado dentro dessa fraternidade, impedindo que houvessem punições de que esses caras fossem presos, ou leis mais duras e severas para que impedisse a disseminação disso aqui. Depois de tudo que eu falei agora, o PCC é o investidor do terrorismo que está entrando aqui nesse país. E por fim, outro dado que nós temos aqui, né, a lei da imigração. Uma parceria entre a ONU, isso é fato, e o Ministério das Relações Exteriores, tá? Que eu escutei o ministro da Defesa dizer o seguinte, que é uma lei que não tem limites e nem discrimina, que eles vão receber o número que a ONU colocar para o Brasil e vai acolher esse pessoal tudo aqui dentro do nosso país com direitos nacionais, ok? Então já chega ao número, desde 2016 para cá, de quase 100 mil imigrantes que entraram aqui. De vários países, ok? De vários países. Mas embutido no meio dessa massa, muitos deles muçulmanos, que já estão gravando vídeo aqui no nosso país, declarando a intenção de disseminar a religião deles aqui. Há vídeos aí no YouTube que você pode assistir, inclusive até de um jornal do interior, lá de Amazonas, destacando a entrada de palestinos muçulmanos ali por Amazonas e entrevistando os caras deixando claro lá que eles estão entrando no país para educar, formar células islâmicas aqui dentro, tá? E eu pergunto para você, qual a intenção, né, de um país quebrado, falido, caótico, que nem esse, querer ser fraterno agora com terroristas, cedendo terreno, criando um projeto de lei para levar a cultura e a religião dele para dentro das escolas, né? O PCC entrando no esquema do financiamento e da estruturação desses caras aqui no país, e o governo assinando uma lei que abre as comportas das fronteiras brasileiras para esses caras tudo entrarem aqui. E pior, está chegando 3 embarcações com mais de 1 milhão de imigrantes muçulmanos aqui para o nosso país, alguns aí dizendo que isso é
ficção, que isso é boato, matéria da internet, mas não é não. E que se eles entrarem aqui nesse país e realmente for permitido a entrada dessas 3 embarcações, que já chega a 1 milhão entrar lá, de sírios, paquistaneses, etc, etc, vão ser 4 milhões de muçulmanos aqui no nosso país. Aí vem a questão, o objetivo mesmo desse vídeo, né? Deixar claro a vocês que o que está acontecendo aqui nesse país a nível político, econômico, social, blá 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 blá, é o braço internacional. Aquilo que vocês, na verdade, estão chamando de comunismo, na verdade, tá? Já é o império do anticristo sendo implementado no mundo todo, o rei déspota, a ditadura global, tá? Não partidarize, o que está acontecendo aqui nesse país vai atingir o mundo todo. Eu já vou falar sobre a área científica dessa informação, mas aquilo que eu falei no primeiro vídeo, não tem como eles darem um golpe mundial para trazer essa nave de pátria global, de trazer esse império mundial à tona com a sociedade defendendo a sua própria bandeira. Eles precisam criar a desestabilização, gerar o caos, frustrar, decepcionar, construir essas perspectivas de percas irreparáveis e tudo mais. E isso está sendo implementado aos poucos em cada país nesse mundo, para lá no final, definitivamente, o povo se render e pedir uma solução. Então os mesmos que geraram o cenário caótico são aqueles que vão vir lá na frente com a solução. É o que se chama na nova ordem mundial de duplo proveito. Os mesmos que criam a desestabilização mundial são aqueles que trazem o restabelecimento da ordem, tá? São os mesmos. Então, perceptivelmente, agora eu vou entrar na área científica, tá? Sair da teológica, sair dos fatos, vou entrar na área científica agora para encerrar esse vídeo aqui, amém? Perceptivelmente nós temos, isso foi visto lá no Oriente, tá? 3 modalidades globalistas trabalhando distintas e personificadas em blocos supranacionais, tá? Distintas no sentido que parecem rivais, mas não são, trabalham unidas para o mesmo propósito, estabelecer a ordem mundial por intermédio do caos, tá? A primeira dela, Rússia e China, que garante o ponto de vista geopolítico e militar de faturamento com guerras. A segunda, a elite ocidental, Clube de Bilderberg, Rockefeller, Comissão Trilateral, toda essa gama que está ali dentro da inteligência americana, que representa o interesse econômico e capitalista da máquina internacional. Capitalista, capitalizando a máquina internacional. E terceiro, o Islã, que garante a crise religiosa, que garante o caos religioso. Eles não estão querendo implementar a religião no mundo. Eles querem sustentar o conceito de que o problema do Oriente é a religião. E não é a religião. São os interesses espúrios da ordem, de exploração. E por um outro lado também, de gerar toda essa agitação, essa discórdia, esse ódio, para lá na frente chegarem como mocinhos dizendo que chegou o fim da religião. Um exemplo, né? Tá? Então eu tenho um fato aqui para você, para comprovar isso, de que o Islã não está vindo aqui para o Brasil amando de políticas partidárias. Ele está entrando aqui no Brasil para implementar aqui no Brasil o que ele fez na Europa e o que ele fez praticamente, está fazendo também lá, que é uma compra de consciência lá nos Estados Unidos. Estão vindo para cá para gerar a destabilização religiosa, implementar o que estava no Oriente aqui no Ocidente e para que todos pensem a mesma coisa. O problema é a religião. Então a escritora e psicanalista Claude Farhad Rajar foi convidada para a Roda Viva lá na Bandeirantes, eu tenho esse vídeo guardado, tá? E abordada ali pelos intelectuais da Band, todos ali
né, esperando que ela fosse aderir ao conceito de que a desestabilização que estava acontecendo ali no Oriente, no Egito, na Tanúsia, na Líbia, na Síria, né, que estava sendo assistido pelo mundo, se devia ao fato de movimentações sociais decorrentes da internet. Daí a mulher abre a boca e fala, não. O que está acontecendo lá na Síria, em todos os outros países vizinhos, é uma interferência da elite global. E cita CFR, cita Clube de Bilderberg, cita a Comissão Multilateral e desmonta todos aqueles caras na mesa lá, que ficaram de boca aberta, porque não esperavam por essa, que ela fosse assumir para si, para assumir uma bronca, de realmente trazer à tona o que estava acontecendo ali. Conflitos sociais financiados por esses três blocos aqui. A Rússia armando rebeldes de um lado e os Estados Unidos entrando com militares do outro para interferir. Era uma briga, entendeu? Perceptivelmente de interesse religioso, né? Vamos dizer, aparentemente religioso, uma briga de interesse religioso, por disputa de estados específicos, mas por trás desse cenário caótico, todos eles querendo a mesma coisa. Construir a perspectiva de que o mal que estava ali naquele país é a religião. Então, amados, o que o pastor eu tenho aqui para dizer para vocês, e até é um tema muito difícil de se tratar, porque é muita coisa para informar, o que eu tenho para dizer para vocês é, primeiro, é impossível de impedir que isso aconteça. Até porque está escrito, vai acontecer. Jesus falou, vai acontecer. A igreja tem que saber lidar agora, saber lidar com esses dados aqui. Porque se realmente o Brasil for se tornar, né, esse celeiro de oportunidades de que a política internacional explore a fundo, né, a sua potência, a sua capacidade, transformar esse país numa referência caótica, aí a igreja realmente vai ter que saber lidar com tudo isso daqui. E eu posso dizer a você, não é só com o joelho no chão, não. Não é só com as mãos levantadas para o céu, não. Nós vamos ter que ter muito mais estratégia para lidar com tudo isso. Porque isso aqui é alarmante, principalmente para nós cristãos. Ainda mais sabendo que eles não estão se organizando aqui sozinhos, com o apoio da ONU, de facções criminosas, que vão garantir o sucesso deles aqui nesse país aqui, exclusivamente para matar cristãos, para ferir igrejas, para derrubada de igrejas tradicionais e religiões tradicionais também. E se isso realmente for acontecer, que eu tenho para mim que já está acontecendo, o fim para nós está muito mais perto do que a gente imagina. E eu tenho que nós vamos ter que realmente rever aí os conceitos, se estruturar, né? Inclusive já começar a pensar como é que nós vamos cultuar, como é que a igreja vai sobreviver diante disso tudo, porque é alarmante. E aí eu falo uma coisa para você, pastor, o que nós podemos fazer além disso? Eu tenho que obedecer a palavra. A palavra me diz o seguinte, vai se cumprir, é que nem a perseguição primitiva. É uma situação que está escrita, que vai ter que vir à tona. Deus precisa ser glorificado. A igreja precisa ser provada. E nós precisamos estar de pé, sem negar a Cristo quando isso acontecer, certo? O fato é que eu acho que chegou um momento da igreja de não se iludir mais, de não mais se comportar como se nada estivesse acontecendo. Eu lembro que lá atrás me chamavam de louco, maluco, quando eu começava exatamente a abordar os acontecimentos depravados, imorais que o PT vinha desenvolvendo aqui nesse país. E todo mundo dizia que eu estava doido, inclusive com as revelações que Deus deu para a nossa igreja. Tudo bem, cada um pode expressar sua opinião como quiser. Agora o problema está aí. Agora nós estamos frente a frente com o cumprimento disso tudo. E vou deixar bem claro novamente aqui nesse vídeo. Não é coisa de partido.
É coisa mundial. E não vai ter lugar seguro nesse mundo não, minha gente. Isso vai entrar em todos os países. E vocês podem esperar quando chegar nos Estados Unidos. Que lá o nacionalismo e o patriotismo é uma coisa muito forte. Vocês podem ter certeza, vai morrer muita gente. Eles vão com tudo, vão para cima com tudo. Até verem aquilo que eu falei no último vídeo, né? Até verem o cumprimento disso daqui. A quebra dos direitos nacionais, das fronteiras, a abolição das propriedades privadas, dos indivíduos comuns, a destruição dos conceitos patriotas pela substituição de uma nova ordem mundial. A proibição de qualquer religião tradicionalista, etc, etc. A ONU representa, né, a fachada desses interesses. Tanto que eu vim aqui em vídeo dizer para você que não adianta xingar o governo Temer, nem xingar o PT. Se existe uma culpada nisso tudo, se chama Organizações das Nações Unidas, tá? Que é a favor de que imigrantes muçulmanos serão recebidos em países, ok? Muito, mas muito preocupada com a humanidade, muito, demais. É interessante a ONU, né? Que não teve competência para interferir na matança que o Bush representou, né, ali dentro do Oriente, que ficou comprovado que não tinha arma química nenhuma, não prendeu ninguém, não julgou ninguém, não teve capacidade, né, para traduzir aquilo que está acontecendo na África do Sul, ali aquela pobreza miserável, é uma minoria de brancos explorando ali os minérios, fazendo aquele povo trabalhar como escravo. Não teve essa capacidade para julgar, inclusive, gente famosa que está por trás de exploração minerais, pedras preciosas ali dentro da África. E agora chega aqui no Brasil querendo impor uma meta de número específico para esse país atender e receber de braços abertos, né? Gente que vai implementar o terrorismo aqui. E você acha que eles não sabem? Chegou a hora da ingenuidade, não existe mais dentro de nós. Jesus está voltando. Espero no próximo vídeo. Tem uma coisa boa para te contar, mas está difícil. Ore, se fortaleça, se prepare para a vinda de Cristo, porque a nossa única esperança é que Ele volte antes. Deus abençoe vocês. Espero em Cristo poder estar aqui novamente para tratar de assuntos de interesse cristão. Um abraço, Maranata, ora vem Senhor Jesus.